Nascido em Sete Lagoas, Monsenhor Carlos Roberto Moreira dos Santos é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Atualmente pároco na Diocese de Sete Lagoas, atua sobre os temas congada, reinado e hierarquia eclesiástica. Ordenou-se sacerdote católico em 1988, ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil. Motivado pela lembrança dos tempos de menino, quando acompanhava seu pai nas festas do congado, decidiu aprofundar-se nos estudos dessa cultura. Em 2004, foi designado para trabalhar em Jequitibá, onde entrou em contato com os congadeiros da região e se encantou com os ritos e com a religiosidade jequitipaense. Em sua dissertação de mestrado sobre congada e reinado, Monsenhor Carlos conta que, observando a demonstração de fé do povo e sua devoção, reativou as raízes congadeiras guardadas em sua memória afetiva. O Religário de hoje conversa sobre congada e reinado. Seja bem-vindo, Monsenhor Carlos. Nós temos um canal de diálogo também na internet. Para sugerir um tema, fazer um comentário ou dar a sua sugestão, curta a página do Religário Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na página tvhorizonte.com.br/Religário. Monsenhor Carlos, então pela sua apresentação, de menino você já acompanhava a congada. Sim. Seu pai era congadeiro? Meu pai é congadeiro, da região de Urucuia, embora que morávamos em Sete Lagoas. Anualmente nós tínhamos um compromisso de estar presente nessa região de Esmeralda, Urucuia, para participar da festa, né? No qual ele enchia os olhos, participava amplamente. Então, desde pequeno, fui observando a sua alegria, o seu engajamento com a congada. Sim. E que memórias você tem daquela época? As memórias são as melhores possíveis, né? A vida muito simples, mas de muita devoção, de muita fé. A gente via aqueles congadeiros mais experientes, né? Já de um outro tempo, com muito vigor, com muita realidade, muita música, muita dança, a parte religiosa e espiritual era muito profunda na vivência desses congadeiros. Sim, sim. Qual era o papel que seu pai desempenhava? Meu pai era um dos dançantes e fazia contravoz no grupo da dança. Sei, sei. E só na época do mestrado que você retomou essa aproximação com a congada ou nesse intervalo você também exerceu alguma aproximação? Esporadicamente a gente participava de alguns eventos, mesmo depois como seminarista e depois envolvido com as comunidades, tive alguns contatos com esses grupos, né? Sim. Mas o mais forte foi mais em Jequitibá. Você é padre desde 88. Desde Na sua 88. experiência como sacerdote, né, houve ocasião de estabelecer contato com a congada nas comunidades que você trabalhou? Sim, exatamente. Quando eu estive um período, a primeira paróquia que eu estive foi a Catedral de Santo Antônio, na qual tinha uma capela de Nossa Senhora da Piedade, e lá a gente promovia as festas com a presença das guardas de Congo, com a congada, então era algo muito interessante. Depois daí eu fui transferido para Jequitibá e lá, de fato, Jequitibá é considerada a capital mineira do folclore e tem diversos grupos ali disseminados nas diversas regiões. Vale dizer que 70% da população de Jequitibá mora na zona rural e por isso há uma grande produção cultural e religiosa desse povo. Então são vários grupos e em cada uma dessas capelas, dessas comunidades, durante o ano dá cerca de mais ou menos 30 a 32 festas congadeiras. Então, como pároco, eu tive que participar de tudo isso. Então eu tomei um banho realmente ao entrar em contato com essa cultura bem expressiva em Jequitibá. Sim. Sendo filho de congadeiro não foi difícil. Pronto. Aí a coisa ficou, de fato, bem mais em conta, no sentido de que reativou-se toda a memória afetiva, ativou-se todo aquele envolvimento, que eu já entendia um pouco do que significava para o congadeiro essa participação. Sim. Um registro de fé e de muita devoção a Nossa Senhora. Isso ficou muito forte para mim ao participar dessas manifestações em Jequitibá. Sim, nós vamos falar sobre Jequitibá, vamos falar sobre a questão do folclore, as manifestações religiosas, a relação da hierarquia eclesiástica, né, e as festas da congada. Eu queria explicar para o nosso telespectador esse termo, congada. Né, o que dá origem a esse nome? A congada vem, exatamente, tem uma memória do Congo, né? Do Congo. Da região da África, né? E é um nome que, segundo os nossos pesquisadores, coloca que o Congo, ou mesmo a congada, faz parte dos folguedos
as brincadeiras, as danças, que presente na cultura brasileira, né? Mesmo lusitana, como também portuguesa. Então, os folguedos, as danças, né? E quando fala do termo da congada ligada ao Congo, está representando assim, toda uma linha etimológica ligada à África em si, né? O rei do Sim, Congo. sim, sim. É o rei. Aqui no Brasil, qual que é o registro assim das primeiras manifestações de congada? Nós vamos ter uma primeira manifestação em Recife, em 1674, com a primeira coroação de Rei Negro. Então, esse é o primeiro registro. E a partir daí, a dança e o envolvimento é esse registro embrião, vamos dizer, da congada no Brasil, né? Embora que no Recife, ela acaba diluindo-se no maracatu. Ela não tem assim uma progressividade em termos de manifestação. E nós vamos vê-la num segundo momento, em 1710, aqui em Minas Gerais, com a figura de Vicente Natividade, que é o Chico Rei, em Vila Rica. Com ele vai ter-se um novo contorno, e aí que entra profundamente a questão da devocional aos santos da Igreja Católica, e aí há o registro da qual a gente vai conhecer a congada como nós temos visto hoje. Sim, sim. E aqui em Minas, que direção, né, foi tomando as festas da congada? Nós podemos localizar, então, no tempo e no espaço, né, em 1710, em Vila Rica, com Chico Rei, e a partir daí, pegando o transcurso do Rio das Velhas, que é uma vertente que corta toda essa região de Minas, com ela vem descendo também o povo escravizado e com eles também a cultura. E aí desce a congada também junto, né? A gente vai localizar em Santa Luzia, Belo Horizonte, Contagem aí com os Arturos. Nós vamos ver em Sete Lagoas, Jequitibá, Santana de Pirapama, deslocando até mesmo a região de Diamantina. E de Diamantina para cima, a gente vai encontrar também em Goiás e em várias outras regiões do país, essa manifestação se faz presente. Sim, sim. Essa manifestação no interno da igreja católica, né, ela foi bem assimilada desde o princípio? Há uma tensão ou outra? Como que é essa história? A congada ela cresce à margem e à sombra da Igreja Católica. E ela tem vários contextos. Um primeiro deles ainda voltando a Recife, esse primeiro momento ela tem um registro de controle dos escravos. E depois, para os negros naquela época, um momento de recriar sua África, com o rei tribal, com o chefe, não é? Que agora, porque sabemos que o contexto é da colonização e da escravidão. Perca da liberdade de expressão corpórea, religiosa e cultural. Então, nesse primeiro momento, nasce aí a congada, esse primeiro registro embrionário, como registro de controle, tem a presença já do clero aí presente, que abençoa esta realidade, né? Uma certa acomodação ao sistema. Então, tem três momentos: para a classe dominante, controle. Abençoado pelo clero nesse momento, acomodando-se ao sistema. Para os negros escravizados, um momento de distensão e de recriar a sua África em terras brasileiras. Sim. É possível que os negros escravizados tenham trazido das suas origens expressões da congada? É possível ver uma congada original, né, nas tribos que Eu, vieram? eu vejo que a congada, como tal, ela é um fenômeno tipicamente brasileiro. Sim. É nessa junção da colonização, o envolvimento da demanda do escravo e a situação em que ele vivia, com a questão da sua expressão. Na África não existe esse registro de uma congada na África. Então, por isso, a congada ela é tipicamente brasileira, né? Agora, pelo registro da história, a congregação de Santo Domingos, que é devocionário da Nossa Senhora do Rosário, andaram passando pela África, disseminando também esta devoção. Então, por certo, alguns africanos já haviam tido contato com a devoção à Nossa Senhora.
Sim. E nos registros, inclusive, através dos estudos, tem as transfigurações de Nossa Senhora, na qual eles a têm como aquela que acompanha nos seus dilemas, nas suas dores, e ela é tida como a co-redentora, vamos dizer assim, daquele momento da libertação dos negros escravizados. Sim. Então, É comum a devoção à Nossa Senhora do Rosário entre os escravos? sim, a partir Há desse... uma outra devoção assim que seja também importante como a Nossa Senhora do Rosário? Sim, temos a devoção a São Benedito e a devoção a Santa Efigênia, além de Santo Domingos, né, que é o grande precursor aí, incentivador do Rosário, né? Então, Então, são nessas esses santos. comunidades, né, e daquelas que herdaram Sim, essa tradição, né, da figura de Maria, o título de Nossa Senhora do de Nossa Senhora do Rosário, Rosário, Santa Efigênia e São Santa Efigênia e Benedito. São Benedito. E E São Domingos. ultimamente se verifica também a incorporação de Nossa Senhora Aparecida e, na verdade, o congregadeiro é bem flexível. Esses são os santos de referência, mas participam das comunidades com todos os outros santos, Santo Antônio, outros assim, que têm realizado a festa do padroeiro e que o padre tem um espírito de abertura, os convidas estão presentes, levantando as bandeiras de Santo Antônio ou de outros santos, né? Santa Inês ou qualquer um outro santo da Igreja Católica, eles estão presentes, né? Mas os santos de referência, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, São Domingos. O Religário de hoje conversa com o Monsenhor Carlos Roberto Moreira dos Santos sobre congada e reinado. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religário e hoje eu recebo o Monsenhor Carlos Roberto Moreira dos Santos. Nós estamos falando sobre congada e reinado. Você dizia, Monsenhor, no final, no primeiro bloco, sobre o estar à sombra e à margem da Igreja Católica. Falávamos, né, de toda essa relação devocional, né, que repercute, né, todo o ambiente do imaginário católico popular. Do ponto de vista da relação das comunidades negras com a Igreja, nós temos irmandades do Rosário e temos congadas. Nem toda irmandade do Rosário é uma congada. Qual é a diferença? Inicialmente, vamos contextualizar aqui como grande promotor das congadas, que é o Chico Rei. Ele criou já em Vila Rica as Irmandades do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Ela tem um caráter, e as Irmandades elas vigoraram no Brasil praticamente do século XVI até o século XIX. Ela tem um primeiro momento, um caráter eminentemente voltado para a causa dos negros. Mas ela tem, como tem a Irmandade da Nossa Senhora do Rosário dos homens brancos e tem a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos. Porque exatamente criada à sombra da igreja, os negros nem sempre tinham a participação na Igreja Católica. Então, às vezes tinha a igreja de Nossa Senhora do Rosário, mas eles não tinham acesso a essa participação. Daí a gente pode ver, por exemplo, tanto em Ouro Preto como também em Diamantina, a igreja do Rosário dos Negros. Então, é a Irmandade dos Negros. Então, é criada genuinamente para isso. A congada, porque a Irmandade do Rosário, quer dos brancos ou quer dos negros, ela tem no seu bojo a obrigação, vamos dizer assim, de promover, ou a missão de promover a devoção à Nossa Senhora do Rosário. E eu penso assim, pelos meus registros, o seguinte, o ícone, de fato, ele é europeu, Nossa Senhora do Rosário, mas a forma como nós entendemos a congada é um modo todo específico dos congadeiros, com danças, com seus tambores, com as suas embaixadas, com seus prestos, com seus louvores, com seus capitães, com seus reis, ali promovendo todo o reinado de Nossa Senhora do Rosário. Então, nesse sentido, o ícone, sim, ele é europeu, né, no registro do catolicismo da época, mas, por outro lado, há toda uma criação através dos congadeiros. Tendo, então, as Irmandades têm o dever de promover o culto a Nossa Senhora do Rosário. E aí o congadeiro o faz com um registro todo diferenciado. Sim, que da Irmandade. Da Irmandade, pura que e às vezes seja uma simplesmente. coisa mais
interna. Ele é uma manifestação pública, através de danças, com o seu caráter, com a sua liturgia própria. Sim. E que essa liturgia, muitas vezes, independe da presença do padre ou não. Eles têm um seu rito próprio, através dos seus capitães, os seus gestores, que encaminham, por isso que pode ser até a margem da igreja ou a sombra da igreja. Eles têm um rito autônomo para expressar e cultuar a Nossa Senhora dos Dons. Em algum momento a igreja colocou assim, um impedimento para a manifestação da Congada? Sim, a gente tem registro, a gente tem que contextualizar aqui precisamente a mudança de regime do país, quando foi a proclamação da República, a separação do Estado, da Igreja, da religião, e a partir de 1989 que isso aconteceu, e nós vamos ter, na década de 90, logo aí no início, certas restrições. A igreja vai viver um momento de liberdade de criar as suas dioceses nesse período, e eu penso que quanto mais distante da estrutura eclesiástica, os leigos tinham mobilidade, liberdade para criar a sua vivência religiosa. Na medida que vai se aproximando das estruturas eclesiásticas, há um mecanismo de controle. Então, o período de 1920, por aí, é um período de criação de dioceses, é também o reinado do Papa Pio XI, que estava envolvido naquele período com a ação católica e com movimentos que ligavam diretamente a uma figura do eclesiástico, a uma certa centralidade na figura do clero. Então, nesse sentido, havia uma promoção da Pionião de Nossa Senhora, Apostolado da Oração, Vicentino, então esses movimentos, que tinha um diretor espiritual, um padre. Ora, a Congada, nesse caso, ela não entrava nesse registro. Ela não tinha necessariamente a figura de um padre presente. Era uma questão mais autônoma dos leigos. Então, nesse sentido, a partir de 1920, 1922, por assim, com a criação, inclusive, da diocese e, posteriormente, a arquidiocese de Belo Horizonte, aproxima-se essa estrutura dos congadeiros, que estava disseminado, né, em toda a região de Minas Gerais. E, sendo assim, a Congada, nesse momento, sofre algumas restrições, né, são praticamente proibidas de se expressarem. Mas, mesmo assim, os congadeiros... Por parte, uma determinação da hierarquia eclesiástica. Da hierarquia eclesiástica, né? Então, a gente vai ter aqui localizada no período da gestão do primeiro bispo da diocese e arquidiocese de Belo Horizonte, a gente registra isso no nosso trabalho, alguns momentos em que isso foi conflituoso, né? Em que a Congada foi cesseada de se manifestar. De maneira documental, mas, contudo, as expressões continuavam, porque o congadeiro tem o seu rito próprio. Se ele não tem um templo, eles têm as casas dos fiéis ou dos devotos de Nossa Senhora, então o culto continuava tranquilamente. Talvez aquelas grandes festas e manifestações, elas foram mais mitigadas. Eu fiz um curso recentemente sobre a questão da laicidade do Estado e trabalhamos alguns documentos. O curso foi orientado pela professora Roseli Fischmann, na FAG, e um dos documentos que ela mostrou, eu não tinha ainda conhecimento, uma determinação de que não podia haver culto público, não podia haver edificação com formato de igreja até a República. Obviamente que a ideia é geral, sim, mas é a primeira vez que eu tomei os documentos propriamente em mãos. Sim. A Congada, que é uma manifestação da cultura negra, então ela se cola na estrutura católica e ela se apresenta como parte dessa estrutura. Me chama a atenção que justo com a proclamação da República, a própria igreja, não mais o Estado, porque o Estado, então, ele antes controlava também a questão religiosa, seja a Igreja Católica a impedir, né, uma manifestação que foi nascendo, se desenvolvendo, se consolidando durante séculos aqui no Brasil. Quando é que essa postura na igreja começa a tomar uma outra perspectiva? E do que depende, na verdade, a relação entre a estrutura eclesiástica e os grupos de Congada? A gente percebe que, naturalmente, o advento do Concílio Vaticano II, que é o grande achado para anos 60, os então. anos 60. É ele que vai dar
uma nova interpretação, ele que vai direcionar um novo olhar para as manifestações populares, sobretudo o documento Lumen Gentium, que fala que as alegrias e as esperanças, as dores e os sofrimentos do povo de hoje representam as mesmas dores, alegrias e sofrimentos do discípulo de Jesus Cristo. Então aqui, com esse achado, abre-se um leque para o diálogo com as outras expressões religiosas, inclusive no interior da própria igreja. Não só as expressões fora, mas adentro, né, dentro da igreja. E aí, se logo podemos localizar a expressão popular da congada. Isso, sobretudo, nos documentos que sucedem posteriormente ao Concílio Vaticano II. Eu poderia contextualizar a primeira conferência do CELAM, do Rio de Janeiro, onde foi tratada, inclusive esse período para contextualizar o pós-proclamação da República e separação, colocou-se os dois grandes problemas da igreja na época, que era precisamente a escassez de padre e a ignorância religiosa. Então não tinha o padre para estar presente em todas as demandas. E por isso mesmo crescia a ignorância religiosa nessas expressões todas. Então, nesse primeiro momento, e aí expressa neste documento, a religião popular foi tratada com superstição como ignorância religiosa. Mas a partir exatamente, aí está anterior, a do Rio de Janeiro é anterior ao Vaticano II. Vem o Vaticano II e vem logo o documento de Medellín. E Medellín já descobre a emergência do mundo dos pobres, a demanda, uma análise de conjuntura, e vai perceber que aí precisa de um olhar diferenciado. Caminhando um pouco mais no CELAM, vamos perceber aí Puebla, o mundo dos pobres. E vamos perceber em Santo Domingo a questão da enculturação. Então, esses três momentos aí vai abrir um leque para alargar o horizonte e olhar dos eclesiásticos em relação à congada. Aí sim, todas elas, inclusive nos documentos da CNBB, a religiosidade popular é sempre destacada como aquela que contém valores evangélicos. E aqui que está o ponto de convergência e de união, que a igreja é chamada a dialogar com esse aspecto presente na congada, Sim. no Brasil. Também Aparecida reforça, não? Exatamente. E Aparecida agora, recentemente, fala dos pequenos grupos, da remodelação das paróquias, eu creio que resgata os pequenos grupos e as SEBs, e aí eu vejo que o lugar da congada começa a aparecer aí como um grupo específico que tem um modo de cultuar a Nossa Senhora, e a gente percebe na grande maioria como a presença de Maria é forte no culto oficial da Igreja Católica, bem como ela conseguiu passar desde cedo isso para esse segmento cultural, expressivo e religioso que é a congada. Então, vejo que aí há um momento, é um ponto de ligação e de convergência. Aí precisa que o olhar do eclesiástico, sobretudo aquele que está mais próximo dessas expressões, que aí é o padre, é o pároco, que está nessas realidades nas suas paróquias, tratar com um novo olhar. Se ele está bem imbuído com o Vaticano II e com esses documentos que a Igreja nos coloca a partir do CELAM e também das Conferências Episcopal do Brasil, sempre está chamando esse destaque, há uma consideração que ele pode ampliar e muito e estreitar esse diálogo com esse segmento. Bom, ainda temos muito o que falar sobre o congado, por isso eu agradeço ao Monsenhor Carlos, que vai continuar conosco para o programa Religário da próxima semana. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e de mestrado, para rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página do programa, que fica em pucminas.br/ppgcr. Religário de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o Monsenhor Carlos aqui. E o Religário continua falando sobre congado e reinado. Até lá!